E aí, tudo beleza? Aqui é o David Hart, seja bem-vindo a mais uma aula sobre CSS. Vamos continuar falando um pouquinho sobre as propriedades para texto, para a formatação do texto do nosso documento. Então, agora eu vou falar de mais algumas propriedades aqui que podem mudar o jeito de apresentar o texto aí do seu documento HTML. Nós já vimos o font family, size, wave, style, tem esse aqui, fonte variante. Agora, vamos dar uma olhada em mais algumas propriedades, como por exemplo, o tamanho de linha, ou line height. Com essa propriedade, nós podemos alterar o tamanho da linha. Se não determinarmos nada para o line height, ele vai pegar o padrão de acordo com o tamanho aqui da fonte. Tá? Então, toda a fonte vem com uma altura de linha, com tamanho de linha, e ele vai pegar o padrão. Caso a gente queira resetar também, basta escrever aqui normal. Esse normal, ele vai pegar o valor padrão. Se eu não determinar nada, ele continua pegando padrão, mas às vezes precisamos colocar aqui normal, precisamos forçar se tiver alguma coisa interferindo na altura de linha do elemento que nós estamos trabalhando, tá bom? Para alterar o tamanho, a altura da linha, é bem simples. Eu determino aqui um valor, como por exemplo 60, e depois a unidade, que pode ser relativa, como porcentagem, em, ou unidades absolutas, como px, como que é pixel, né? Como centímetro, ponto, entre outras. Vamos utilizar aqui no nosso caso px, já que estamos utilizando px também no tamanho da fonte. Vou salvar o arquivo, acessar no navegador. E olha só, já mudou. Você pode perceber que a entrelinha entre as frases ficou bem grande. E no caso aqui eu determinei a entrelinha em todos os elementos que estão dentro da div. Tá bom? Aqui no CSS é claro que eu poderia determinar uma entrelinha para o P, uma para um H1 e assim sucessivamente. Mas no caso eu determinei para que todos os elementos que estão dentro da div tenham uma altura de linha de 60 pixels. E talvez você esteja se perguntando, pô, tanto de linha assim, né, de propriedade, será que eu não tenho como fazer igual no background? Será que não tem como compactar isso, deixar simplificado? E claro que tem aqui no CSS, nós podemos fazer isso através da propriedade simplesmente fonte. Então, deixa eu colocar aqui fonte, não font style, né, fonte. Agora, nós precisamos inserir todos esses elementos aqui dentro do fonte. Porém, existe uma ordem para funcionar. E também um mínimo de elementos necessários, um mínimo de 2 elementos para que funcione. Então, se eu quiser, eu posso utilizar um mínimo, que seria o tamanho, font size, 20px, mais a família, que seria essa daqui, Arial, Helvética, sem serifa, ok? Vou comentar os códigos acima para você conseguir visualizar aí na tela. Então, salvando, visualizando aqui no navegador. Olha só, já voltou aqui a um tamanho que a gente determinou. Tudo ok. Então, para utilizar o fonte, essa propriedade, pelo menos, no mínimo, precisa ter o tamanho e a família. Mas você pode inserir mais elementos. Pode inserir todos esses elementos aqui que eu estou passando na aula de fluência e também outros. Você pode acessar o W3C Schools, vai ter algumas coisinhas a mais que você pode inserir aqui nessa propriedade fonte. Mas os principais, os mais utilizados, com certeza são esses. Então vamos fazer. Então fonte. E para a gente inserir esses elementos, precisamos seguir uma ordem para funcionar. Se não tiver na ordem, pode dar um errinho. Então a ordem é o seguinte: o primeiro é o font wave, então é a espessura. Vou até fazer o seguinte, vou até ajustando aqui de acordo com o que eu for colocando. Então, vamos lá, font wave, que eu vou copiar aqui, que seria o bold. Beleza, 2 espaços. Depois, eu preciso falar qual que é o estilo da minha fonte.
Então, eu vou colocar aqui Font Style. Seguindo a ordem aqui. Font Style. No caso ali é Italic, vamos manter. Depois, eu preciso falar se tem variação na minha fonte. Então, eu vou utilizar aqui o Small Caps. Ok? Vou substituir aqui também. Agora, eu vou colocar o font size. Então, vou pegar o valor aqui do font size. Colocar 20. E a entrelinha, o tamanho, a altura da linha. Então, para isso, eu coloco uma barrinha. Veja que agora eu não dei espaço, eu dei barrinha. E eu pego esse valor aqui e coloco. Então, minha fonte vai ter 20 pixels, que é o primeiro valor. Vai ter o font size de 20 e o line height de 60, ok? Para terminar, só faltou font family, né? E aí, basta colocar aqui Arial, Times, qual for a fonte. Só vou ajustar para deixar tudo na ordem certinha aqui. Quando passar para você o arquivo, você pode dar uma olhada aí. Então, funciona dessa seguinte maneira. Deixa eu comentar o restante. Vamos lá. Primeiro, espessura da fonte. Depois, estilo. Depois, variação. Depois, tamanho barra entrelinha, barra tamanho da altura da linha. Por fim, a família da fonte. Ok? Salvando e acessando lá no navegador, tudo isso tem que pegar. Vamos olhar. E olha só, tudo pegou. Então, nós temos aqui o Small Caps. Você pode ver que está todas as letras aqui em maiúsculo, com tamanho de X. Nós temos aqui a entrelinha de 60. Temos o tamanho de 20. Temos a família Arial. Temos o Bold, o Italic. Inclusive, o tamanho de linha, por exemplo. Tamanho de linha não, tamanho de fonte. Se eu colocar aqui 40, só para exemplificar melhor, olha só, pegou. Tá ok? Então tá certinho lá. E assim você pode simplificar o seu código em apenas uma linha, se você quiser. Beleza? Vamos continuar aqui, ainda editando o nosso texto. E eu vou falar de uma propriedade que você vai utilizar bastante, com certeza, absoluta. Duvido você não utilizar, que é a color. E a color, como o próprio nome já diz, dá cor para a nossa fonte, aqui para o nosso texto. Eu posso utilizar uma cor aqui em hexadecimal, posso colocar RGB, posso colocar HSL também, posso colocar o nome da cor, red. Da mesma maneira que nós vimos a cor no background, dá para utilizar aqui também no color. Só que vai aplicar a cor no nosso texto aqui, na nossa fonte. Então, salvando e atualizando. Olha só, ficou tudo vermelhinho. Porque eu determinei lá a cor em hexadecimal vermelho. Tá ok? Voltando no código, vamos ver mais uma propriedade que eu acho muito difícil você não utilizar em nenhum momento aí na sua vida. Com certeza você vai utilizar. Que é o Text Align. Funciona basicamente como qualquer alinhamento de texto que você vê aí no Word, até mesmo no Photoshop, InDesign, é a mesma coisa. Então nós temos aqui left, e aí depois temos o center, temos o right e também temos o justify. Opa, até subiu aqui. Deixa eu tirar, deixa eu copiar aqui. Aí. Então, como eu falei, funciona igual a qualquer alinhamento. Se eu deixar aqui center, ele vai centralizar, né? Olha só. Salvei. Vamos ver no navegador. E aí centralizou. Tranquilo isso, né? Não tem muito
o que falar. A seguir, vamos para mais uma propriedade aqui de texto, que é o Text Transform. E também duvido que você não utilize essa propriedade. Talvez com menos frequências que as demais, mas também é muito utilizada. Aqui, nessa propriedade, nós podemos transformar o nosso texto em caixa alta, em caixa baixa, ou em caixa alta somente a primeira letra de cada palavra. Quais são as propriedades? É a uppercase, nós temos a lowercase e a capitalize. Essas são as propriedades aqui da Text Transform. Também nós temos a none, que no caso é para retirar a formatação, caso precise. E claro que se nós não determinarmos nada, ele já vem para o padrão none, assim, vem sem efeito nenhum. Então vamos ver cada uma aqui. Vou tirar essas outras duas, deixar a uppercase, atualizar. E olha só, ficou tudo em maiúsculo. E olha só a diferença, ficou tudo em maiúsculo com tamanho de caixa alta. Então, as caixas altas com tamanho de caixa alta, diferente daquela outra propriedade que nós vimos aqui, que é a small caps. Agora, eu posso colocar aqui a lowercase, que vai fazer o inverso. Olha só que interessante. Vai deixar tudo em minúsculo. Aqui não pegou por causa da small caps, aquela danadinha. Deixa eu tirá-la aqui. Posso tirar. Salvar. E olha só, ficou tudo em minúsculo. Até o título aqui, que se nós voltarmos... Espera aí que eu vou dividir a tela. Então, dividida a tela aqui, você pode ver que no H1, no título, está em maiúsculo esse primeiro T. Mas, como eu determinei aqui lowercase, ficou tudo em minúsculo. Beleza? Vamos para o próximo, que é o capitalize. Salvando e atualizando. Todas as palavras têm a primeira letra em maiúsculo ou em caixa alta. E assim funciona essa propriedade. Para finalizar essa aula, veremos mais duas propriedades. A próxima é a Text Decoration. E aí, aqui nós temos algumas opções, como essa line, não vou tentar pronunciar aqui, infelizmente o inglês vai acabar me matando. Nós temos a underline, a overline. Claro que nós também temos a none e outras propriedades aqui que nós podemos determinar, tá bom? Mas as que vão modificar mesmo são essas daqui. A linha aí no meio, a underline e a overline. Vamos ver como cada uma funciona. Então, vou tirar aqui, vamos começar por essa daqui. Essa primeira. Salvei, atualizei, fez um risco aqui em todo o meu texto. Então, se você quer colocar algum erro no texto, né, quer marcar alguma coisa com traço, você pode utilizar esse valor dessa propriedade. Depois nós temos a underline. Aí você já deve saber de cor salteado, que é a linha embaixo do texto. Overline, que é o contrário, que é em cima do texto. E eu posso até mesmo deixar as duas. Então eu posso deixar under e over na mesma propriedade aqui. Então eu posso deixar o valor under e o over. Vamos atualizar? Olha só, ficou aqui em cima e embaixo. Tá bom? Tenho essa opção. Mas a mais utilizada é a underline, com certeza. Beleza. Agora, para finalizar, vamos no text indent, que é a indentação de texto. Aqui, novamente, funciona muito parecido com qualquer editor gráfico, com qualquer software de criação de texto, tipo Word. Nós podemos definir a indentação do nosso texto, para mais ou para menos. Podemos definir aqui valores, novamente, unidades relativas, porcentagens, m,
ou unidades absolutas, como px, ponto, e por aí vai. Se eu colocar aqui 50px, estou dizendo que eu quero indeitar o meu texto 50 pixels à direita, né? Então, na verdade, ele vai dar o espaço da esquerda. O meu texto vai um pouquinho para a direita, ele adicionando esses 50 pixels à esquerda. Vamos ver? Olha só, já modificou um pouco, né? Mas como está centralizado ali, talvez tenha prejudicado a visualização. Vou colocar left. Agora já deu para ver um pouquinho melhor. Se eu colocar aqui 150 na indentação, opa, agora foi. Atualizar e aí ele indentou. Do mesmo jeito que eu coloco para frente, óbvio que eu posso colocar para trás. Então, menos 150, ele vai recuar. E assim, nós finalizamos essa aula. É óbvio que existem mais propriedades de texto que você pode dar uma olhada aí, como por exemplo, essa word spacing, cadê a outra word aqui? Word wrap, word break. Enfim, tem outras propriedades para você dar uma olhada aí sobre texto, com certeza. Porém, essas são que estão dentro do nosso método 80-20 de fluência em HTML e CSS. As outras são menos utilizadas e você pode pesquisar aí conforme a sua necessidade, né? Ou a quesito de estudo mesmo. Então, eu vou indo nessa. Estuda aí, Galuxo. Sempre estuda. Um forte abraço e até mais. Fui!